Temos brigas no bolsonarismo, uma briga em família, e aí envolvendo aí um aliado que é o Tarcísio. O que aconteceu? Faz alguns dias eu mostrei aqui essa matéria de uma porta-voz do Bolsonaro na Rede Globo, que é a Bela Megali, né? A informação sai geralmente do celular do Bolsonaro direto para a página do Globo. E eu mostrei aqui o peso da sanção contra Moraes numa candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência. E aí essa coluna parece uma peça de propaganda escrita pelo próprio Eduardo Bolsonaro que ela copiou, colou e colocou na página do Globo, tá? É isso. Falando que, olha, Eduardo Bolsonaro está aí figurando como um grande articulador internacional e segundo uma fonte do PL, a fonte não tem nome, deve ser o próprio Eduardo Bolsonaro, ou o Jair, ou o Flávio, que vamos lembrar, são do PL. Uma fonte do PL diz aí que isso cacifa ele para uma candidatura à presidência, até na frente aí da Michelle ou do Tarcísio, e o Bolsonaro talvez querer escolher aí um dos seus filhos em vez da Michelle. Pois bem, olha aqui que coisa, né? Em nenhum momento a jornalista falou que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo é crime. Nem citou que já tem uma investigação contra ele e que ele tá lá num exílio fake nos Estados Unidos, que ele poderia estar no Brasil, e na época que ele fugiu para os Estados Unidos não tinha nada, nenhuma investigação contra ele. E aí ele ficou lá, aí ele começou a confessar os crimes que cometeu, a criar provas contra si mesmo, agora tem uma investigação, e segundo os próprios ministros do STF, do jornal que ela trabalha, essa jornalista, fontes de ministros do STF dizem a jornalistas ali que em 30 a 60 dias, mais próximo de 30 do que de 60, o Eduardo e possivelmente o Jair Bolsonaro devem ser denunciados aí por coação no curso de processo e que a prisão deles pode ser decretada e que o Eduardo Bolsonaro, no mínimo, ele terá o passaporte retido. O mínimo. Alguém acha que ele vai voltar para o Brasil para disputar a presidência? Alguém acha que ele não vai estar preso se ele voltar para o Brasil depois dos crimes que ele está cometendo? Pois bem, a jornalista ignora tudo isso e faz propaganda para ele. Isso caiu mal no bolsonarismo. Pegou muito mal aí, principalmente com uma pessoa, que é Michelle Bolsonaro. A Michelle tá aí tentando se cacifar à presidência da República e ela tem irrestrito apoio de Valdemar Costa Neto. O Valdemar prefere a Michelle do que o Tarcísio. Nas últimas semanas, a imprensa chegou aí a veicular que poderia ser uma chapa Tarcísio presidente com Michelle vice e que isso poderia ter o aval do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro negou, falou que não. Pois bem, aí agora saem matérias na imprensa dizendo que tá tendo uma briga enorme, porque o Eduardo Bolsonaro, ele quer ser o candidato à presidência. Aí o Eduardo Bolsonaro dá a declaração na imprensa dizendo que, olha, se for o chamado, ele atenderá o chamado. Não parece exatamente a retórica do Bolsonaro? Vamos lembrar, quando o Bolsonaro queria dar golpe de Estado, é uma retórica que funciona, tá? Isso é uma estratégia de comunicação que funciona, né? Não tô criticando aqui, a estratégia funciona, eu tô falando. O Bolsonaro falava o quê? Olha, eu posso sair das 4 linhas, se o povo autorizar eu vou. Se o povo autorizar eu saio das 4 linhas, porque eles estão fora das 4 linhas contra mim. E aí, o que acontecia? Você ia lá nas redes sociais e estava todo mundo, Bolsonaro eu autorizo, Bolsonaro eu autorizo. E aí se ele faz alguma coisa, não é porque, não é que eu quis fazer, o povo tá pedindo. Isso é uma estratégia de comunicação amplamente utilizada há séculos por líderes que querem fazer algo, e eu já falei, o Lula devia usar coisas parecidas nas drogas. Dizendo, por exemplo, o Lula quer acabar com o fim da escala 6x1. Ele quer acabar com a escala 6x1 e colocar 5x2. Povo, preciso de vocês, não tem a maioria. Se vocês autorizarem, eu faço por decreto. Vocês autorizam ou não? Vamos lá, às ruas, aí vai, mobiliza as massas e tudo. E aí o Congresso Nacional fica assim, caramba, tá todo mundo mobilizado, só se fala disso no Brasil. E a imprensa tenta falar contra, e você vai. É assim que se faz, tá? O governo atual, a comunicação não faz assim. O Bolsonaro fazia e ele conseguia peitar todo mundo. E olha, alguns vão falar, tá, fez isso tudo, mas perdeu a eleição. Perdeu por pouquíssimo, com muita gente passando fome, ainda teve mais votos do que teve em 2018, e olha que ele assassinou 700 mil brasileiros no meio do caminho. Se não fosse a pandemia, Bolsonaro seria hoje o ditador do Brasil, e nós sabemos disso. Aquele 1,8% que ele perdeu muito mais que isso na pandemia, quando estava assassinando os brasileiros. Fora o fato de que a maioria dos que morreu eram bolsominions. Pois bem, voltando aí, o Eduardo Bolsonaro quer o quê? Que o povo, ou seja, os bolsominions, o chamem para ir à presidência. E aí ele começa a plantar inúmeras matérias na imprensa dizendo que ele é presidenciável e que o Bolsonaro prefere um de seus filhos, que o Bolsonaro não confia 100% na Michelle.
O que o entorno do Bolsonaro aí, segundo outros jornalistas mostram que o entorno do Bolsonaro pensa se a Michelle for candidata e um dia for presidenta, ela pode deixar o Bolsonaro de lado, porque ela tem ali como mentor não o Bolsonaro, e sim o Valdemar Costa Neto. E o Valdemar Costa Neto tem muita influência nas decisões da Michelle. Aí você vê que coisa, né? E aquele boato lá, criado pela ex-esposa do Valdemar Costa Neto, de que ele tinha um caso com a Michelle antes, que coisa, parece que a Michelle gosta mais do Valdemar que do Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro também já deu declarações aí de que o Tarcísio não será o candidato dele. O Tarcísio deu um depoimento nessa sexta-feira ao Alexandre de Moraes, que foi uma das maiores vergonhas. Aliás, a Polícia Federal não tem investigado o Tarcísio, só confirma. Para mim, isso confirma, por A mais B, o que eu venho falando aqui faz muito tempo. O plano desse pessoal, inclusive alguns ministros do STF e todo o sistema aí, que sempre foi amigo do Alexandre de Moraes, vamos lembrar que ele era do PSDB, o plano desse pessoal é Tarcísio. E se a Polícia Federal investigasse os encontros que o Tarcísio teve secretos com o Bolsonaro, nos dias em que o Bolsonaro estava se encontrando também com os outros golpistas, que é o Felipe Martins, com o Tenente Coronel Cid, teve em todas, mas com o General Paulo Sérgio, com os outros generais, chefes das Forças Armadas, se a Polícia Federal investigasse, ia ser ruim pro projeto T, né? Pro plano T. Aí não pode. Então a imprensa finge que não tem problema algum, e a Polícia Federal também fez assim, e o Procurador-Geral da República fez, Tarcísio, esse cara é um santo. Pois bem, Tarcísio foi depor. O depoimento dele durou menos de 10 minutos. Ele disse ali, uma coisa foi pedida a ele que dissesse, e eu fico pasmo, como sai na imprensa aí uma tentativa de obstrução de justiça. Aliás, é crime, a tentativa já configura crime nesse caso, obstrução de justiça, e fica por isso mesmo, ninguém fala nada. Foi aí dito para o Tarcísio que ele tinha que dizer que, olha, eu nunca ouvi o Bolsonaro falar de golpe ou falar de coisa do tipo. E uma fonte disse aí ao UOL o seguinte, era tão fácil para o Tarcísio dizer isso, ele não disse por quê? Era para ele ter dito isso. E ele não falou. Então o Tarcísio não fez a maior defesa possível ao Bolsonaro, mas defendeu. Disse ali que os encontros que ele teve com o Bolsonaro eram para falar dos secretários que ele indicaria ali para o governo de São Paulo, ia começar o mandato dele, né? Ele estava em transição. Estava saindo o vice do Dória, que eu nem lembro o nome, e entrando aí o Tarcísio, então ele estava escolhendo aí quem vai ser secretário de Educação, de Segurança, e o bolsonarismo queria emplacar um outro secretário de Segurança, que não é o Derrite, que é o atual secretário aí do Tarcísio, que se filiou ao Partido Progressista, numa outra traição aí do Tarcísio ao Bolsonaro, isso faz 2 semanas. Pois bem, diz o Tarcísio que só falavam sobre isso, governo de São Paulo, e diz aí o Tarcísio que, olha, o Bolsonaro estava muito preocupado com a situação institucional. Só que essa frase é dúbia. Preocupado com a situação institucional quer dizer o quê? Quer dizer que o cara tá preocupado, nossa, tem gente tentando dar golpe de Estado, temos que salvar aqui a democracia do país? Ou, olha, me roubaram a eleição, o TSE é ladrão e roubou a eleição de mim, eu tenho que retornar aí à normalidade institucional, quer dizer, me manter no poder. Será que não é isso? É dúbio. Isso irritou muito o Bolsonaro e o bolsonarismo. Inclusive, a matéria no UOL diz, Tarcísio dá depoimento ali, não lembro a palavra exatamente que usaram, mas meio pró-Bolsonaro, mas não será o candidato. E já afirma, não será o candidato do Bolsonaro. Então, Bolsonaro percebeu ali que o projeto aí do sistema, que é Tarcísio candidato e o Bolsonaro preso, sendo obrigado a apoiar o Tarcísio por um indulto, Bolsonaro percebeu o seguinte, olha, com o Tarcísio eu ganho, mas não levo, eu vou de chapa pura. E aí começa a plantar em jornalistas que aí sim são bolsonaristas da imprensa, gente que vota no Bolsonaro e que vai votar no Eduardo se ele for candidato, acredito que não será, por causa dos problemas jurídicos dele, e eles começam a plantar, o Eduardo vai ser candidato e Michelle não. E a Michelle também não tá nada feliz com isso. Vamos lembrar que o Eduardo, a Michelle e o Bolsonaro não se falavam, a Michelle também não falava com o Flávio, e ela teve brigas com o Carlos Bolsonaro. Uma vez, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui no Plantão Brasil, em dezembro de 2022, pouco antes aí do Lula assumir a presidência, né, já tinha ganho, e eu falei, olha, teve uma briga tão grande no Palácio do Alvorada, que teve vidro quebrado, tacaram coisa na parede, quebraram o vidro. E aí, teve um outro youtuber aí, também bem famoso, lá, o Thiago tira umas coisas, sei lá de onde. Passaram-se aí 3 semanas do meu vídeo, a Janja foi lá com a equipe do Fantástico no Palácio do Planalto e mostrou o quê? Vidro quebrado, parede que jogaram coisa na parede, mostrou até um sofá lá onde o Bolsonaro dormia, cheio de pereba, todo
tudo ferrado se eu falar. Aí, que coisa, né? Era verdade o que eu tava falando. A Michelle odeia aí o Carlos e o Renan Bolsonaro principalmente, e odeia os outros dois filhos dele. Porém, a Michelle, que também estava aí numa fachada bem grande com o Bolsonaro, principalmente em 2023 e começo de 2024, em determinado momento do ano, ela fez as pazes com o Bolsonaro, voltaram ali a estar juntos, e apesar deles não estarem ali como um casal, que você vê um casal de verdade, não estavam mais naquela de se ignorarem, olhar feio um pro outro em público mais, a ponto de que a Michelle também, saíram notícias da imprensa de que ela estava tentando uma reaproximação com o Carlos. O fato é que eu não conheço aí a Michelle Bolsonaro pessoalmente, felizmente, mas tem gente aí no bolsonarismo que diz que ela é sua falsa. Porque ela fala muito mal dos filhos do Bolsonaro aí pelas costas, e aí ela quer ser candidata à presidência, e todo mundo sabe que o objetivo dela. E você sabe quando vem alguém que você sabe que essa pessoa quer algo de você, e essa pessoa vem com um sorrisinho amarelo assim pra você? Então, é isso que os filhos do Bolsonaro pensam sobre a Michelle aí, segundo algumas matérias da imprensa aí já de meses atrás. Pois, mais de um ano atrás. Pois bem, aí você ligando esses pontos, parece que ela não conseguiu convencer muito bem não, porque agora o Eduardo chegou e tá puxando o tapete dela. Ela, inclusive, para mostrar aí que tava parça dos filhos do Bolsonaro, para tentar ser uma boa madrasta, ela fez o quê? Quando o Bolsonaro teve aí negado o seu passaporte e não pôde ir à posse do Trump, lembra que ele fez um convite fake, aí eu mostrei aqui que o convite dele era fake, aí até a Globo, a primeira vez aí que a Globo me citou sem ser para me xingar, falou, o vídeo lá do Thiago chegou no Procurador-Geral da República e nos ministros do STF e vão negar aí o passaporte do Bolsonaro, tá? Se tinha alguma chance, já era. Negaram, e aí o Bolsonaro mandou a Michelle no lugar dele, e aí a Michelle não ficou com o Eduardo Bolsonaro, ela foi, no dia da posse do Trump, o Eduardo Bolsonaro estava na neve, no meio da neve, porque ele não tinha convite para ir para posse, e aí ele estava lá, era um lugar com uma fila danada, ele lá na neve, falando, ai caramba, passei muito frio, vou para casa tomar um banho quente. Que coisa, né? Mas você não falou que tinha convite? Você era amigo do Trump? O cara convida 1.500 pessoas. Você é amigo dele e ele não te convida? Que amigo, hein? Amigão. Pois bem, e tinha mais de 1.500. Aí depois, eles foram num jantar, o jantar quem pagasse poderia ir. E aí, nesse jantar, a Michelle foi com o Eduardo Bolsonaro e tiraram uma foto. Antes, quando ele estava na neve lá, tentando ir à posse do Trump, ela estava tirando sessão de fotos do outro lado da cidade, fazendo uma sessão lá de fotos nos Estados Unidos. Que coisa. Aí você vê, então assim não. Aí agora o Eduardo está tentando puxar o tapetinho dela e prepare-se, viu? Porque já vai entrar aí o Carlos Bolsonaro na briga. O Flávio já entrou, o Flávio já disse que o Eduardo pode ser candidato à presidência. Então imagine você que as coisas estão mudando muito no PL. Ou tem aí a chance do Eduardo Bolsonaro sair do PL. Segundo aí uma matéria da imprensa, do Globo, o Eduardo Bolsonaro já está por aqui também com o Valdemar, porque o Valdemar, que é a Michelle, ele quer se viabilizar candidato, ele pode ir para o Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, também é partido do Arthur Lira. Nisso tudo, eu quero lembrar você, plantonista, de uma coisa. O presidente da Câmara dos Deputados, que às vezes parece aliado do Lula, e aí logo depois ele trai, ele é do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, tá bom? O padrinho político dele, ele tem dois padrinhos políticos. Um deles é o Arthur Lira, do Partido Progressista, e o outro é o Ciro Nogueira. Dois aí que fizeram campanha pro Bolsonaro, até porque o Ciro Nogueira era ministro do Bolsonaro. E agora, fala-se que o Eduardo Bolsonaro quer sair do PL e ir pro Partido Progressista, que é o do Ciro Nogueira. Então, se alguém acha que em algum momento a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ou a cúpula ali do Centrão vai apoiar o Lula em alguma coisa, tá muito, mas redondamente enganado. Eles não vão apoiar o Lula em nada. Tudo que o governo Lula conseguir da Câmara dos Deputados vai ser no pura pancadaria, no toma lá da cá forte. Não é toma lá da cá assim, pá, não é pancada mesmo. Aqui, pancada de lá. Porque senão não dá. Olha, a imprensa inventou uma crise do IOF, aí o Hugo Mota tá indo pra cima do Lula, falando que, olha, ele aumentou imposto e não sei o quê, e o Hugo Mota tá indo pra cima do Lula, porque esse imposto vai aumentar principalmente pra quem é muito rico. E quem é muito rico não quer pagar imposto. Aí o Lula fala, tá bom, então se eu não vou aumentar o IOF, eu preciso diminuir aí as emendas parlamentares. Aí o Hugo Mota fala, não. Então eu vou aí deixar de dar isenção de impostos a um monte de empresas aí que tem 830 bilhões de isenção de imposto. Eu te dou um exemplo, o iFood não pagou no ano passado 350 milhões de reais de imposto.
Por que, Thiago? Por que não? Porque, segundo eles estavam com problemas devido à pandemia. E aí, em 2024, eles não pagam imposto, sendo que a pandemia acabou em 2021. Sendo que a época em que eles mais lucraram na vida foi na pandemia. Se tem uma empresa que lucrou na pandemia, é o iFood. Mas eles tiveram o quê? Isenção fiscal. É isso. Empresários bilionários têm isenção fiscal. Você, plantonista, se tiver uma micro ou pequena empresa, ou até média, você tem que pagar todos os seus impostos. Ai, se você não paga um... Nossa, aí é malha fina, aí você se ferra. Já essas empresas grandes não pagam nada de imposto. E aí quando o Lula fala, então vamos mexer nisso, aí nossa, a imprensa grita, aí a bolsa cai, aí tudo, não, vai ser o fim do mundo no Brasil. Aí você vê o tamanho da canalice. Então sempre que você tiver aí vendo canais que são financiados por banco, que na propaganda tem banco, tem coisa do tipo, saiba, eles querem te ferrar, eles querem te desinformar, porque eles querem manter os privilégios de quem é muito rico, para que quem é pobre ou classe média, que a classe média às vezes se acha rica e não sabe que está muito mais próximo do cara que mora na rua, do morador de rua, do que de um desses milionários aí que tem iate, esses bilionários banqueiros. Não sabem disso. E aí, eles querem que a classe média e as pessoas mais pobres paguem muito imposto para eles não poderem pagar nada. É isso que eles querem. Até o Hugo Mota falou, vamos cortar aí dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Ou seja, vamos cortar dos professores, das enfermeiras, dos enfermeiros. Vamos cortar deles. Olha só que coisa, essa é a direita. Eles querem ferrar o Lula, e o Lula sabe disso, obviamente. Então não se deixe enganar pela Rede Globo e pela imprensa, e até alguns canais que se dizem de esquerda, mas batem no Lula com mentira todo dia, e eles são ali, olha, porque eles usam ali uma retórica que você às vezes nem entende direito o que o Lula fez de errado, mas vê que tá errado alguma coisa. Não se deixe enganar. O Hugo Mota, o Centrão, não são e nunca foram aliados. O Lula não apenas não tem maioria, ele tem pessoas que querem vê-lo morto na Câmara dos Deputados. Tanto é que 309 deputados assinaram ali para dar impunidade a quem tentou matar o Lula. Lembre-se disso. Peça sua inscrição no canal. Falou!